Ricardo Lewandowski se despediu do Supremo na noite de ontem com mais uma retaliação a Sérgio Moro. O ministro seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República e manteve o STF como foro indicado para processar e julgar Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol pelas acusações de Tacla Duran, advogado que trabalhou para empreiteiras cujos casos de corrupção foram revelados pela Lava Jato. Durante depoimento à Justiça, Duran disse que teria sido extorquido por Moro e Deltan. Lewandowski entendeu que Moro tem de ser investigado pelo STF porque teria interferido nos processos da Lava Jato depois de deixar o cargo de juiz, quando era ministro da Justiça. Sérgio Moro queria que os processos ficassem na primeira instância. O senador se manifestou acerca da decisão de Ricardo Lewandowski. A manifestação da PGR, acolhida pelo ministro Ricardo Lewandowski, contraria precedentes do próprio STF relativos ao foro privilegiado. Ressalto que o processo com as falsas acusações não é de competência do Supremo, visto que os fatos inventados seriam anteriores ao meu mandato de senador. Por essas razões, aliás, já disse que abro mão do privilégio e luto no Senado para que o fim dessa excrescência jurídica verdadeira causa de impunidade. Recorrerei tão logo tenha acesso aos autos. Coronel Gerson, para a gente lembrar aqui nossa audiência que nos acompanha, o advogado Tacla Duran, ele foi representante, foi advogado da empreiteira da Odebrecht entre 2011 e 2016 e foi acusado pela Operação Lava Jato de movimentar 95 milhões de reais para a empreiteira e de lavar ao menos 50 milhões de reais por meio de suas empresas. Esse foi o advogado, então, que em depoimento disse que teria sido extorquido pelo então juiz Sérgio Moro e pelo ex-procurador Deltan Dallagnol. Esse assunto ele foi por demais já debatido na época da própria Lava Jato, porque essas acusações, quando ele se encontrava, inclusive, refugiado na Europa, não sei se na Espanha, mas o fato é que esse incidente, ou esse imbróglio, já era do conhecimento de todos, mas o que se percebe aí, e na resposta do juiz Sérgio Moro, ele toca na ferida, é a questão da instrumentalização da relação terrível que existe entre esse círculo vicioso do Supremo Tribunal Federal julgar os senadores, que por sua vez são os que decidem sobre eventuais impugnações ou impeachments e cassações de ministros do Supremo. Essa relação ela acaba sendo restaurada de uma certa pressão sobre o senador Moro, quando ele, de uma forma muito clara, diz que ali não seria o foro para uma situação que ocorreu antes dele ser senador, é claro. Mas o ministro Lewandowski, ele, na sua saideira, ele faz uma série de atos que visam a defesa do governo PT. Ele, na verdade, talvez seja um dos grandes militantes petistas, A gente lembra da primeira ação que ele fez, foi justamente ao rasgar a Constituição e conseguir presidir a sessão do Senado em que a ex-presidente Dilma sofreu impeachment e ele conseguiu anexar ali a situação de não perda dos direitos políticos. Isso acabou sendo corrigido depois pelos eleitores de Minas, todos nós sabemos, porém, depois disso, ele se alinhou com uma série de outras medidas e o pior, ele talvez tenha sido um dos responsáveis nessa parte final dessa estratégia de descondenar o ex-presidente Lula e também, não só isso, como soltá-lo com uma mudança de jurisprudência, de entendimento da Suprema Corte em relação à prisão de segunda instância, que teve reflexos na sociedade toda. Então, o ministro Lewandowski, ele vai embora, não deixará muitas saudades. Eu confesso que eu não me lembro de nada assim muito positivo que ele tenha feito, pelo contrário, nos últimos meses, me lembro dele ter vindo aqui a Nova York, participar daquela reunião patrocinada ali pelo ex-governador de São Paulo, me lembro de declarações dele feitas naqueles eventos do Gilmar Mendes em Portugal, mas não me lembro de nenhuma grande contribuição dele durante esse período.
é uma tristeza que nós percebemos que um ministro da Suprema Corte se preste ao trabalho de ser um ativista partidário, que foi o que acabou acontecendo em mais essa última medida, tentando atingir o atual senador Sérgio Moro, nessa empreitada para reconstruir ou reeditar a história do ex-presidente Lula, o que será muito difícil. Augusto Nunes, lembrando que o ministro Lewandowski deu essa decisão poucas horas aí, ontem à noite, antes de se aposentar, né? Deixou aí de... Olha, coronel, ele tem pelo menos a virtude da coerência, né? Todos os votos dele foram a favor do lado errado. Geralmente a favor de bandidos mesmo. Ele é uma das pessoas que me serviriam de referência. Eu tenho esses sinalizadores aí, nunca falham. Por exemplo, eu espero qualquer problema internacional, onde está o Celso Amorim, eu escolho outro lado, eu estou certo, ele está errado. O que faz o Lewandowski, eu penso o contrário. Eu tive o prazer de escrever um artigo de que ele não gostou. Eu estava ainda na revista Veja, ele pediu, contei essa história aqui, mas vou repetir. Telefonou o assessor dele dizendo, olha, o ministro Lewandowski quer que você retifique o seu artigo. Eu falei, por quê? Não, porque você está dizendo lá que ele cometeu crime de prevaricação. Eu falei, o que é prevaricação exatamente? Aí o sujeito me resumiu. Eu falei, olha, então mantenha esse artigo. Não vou mudar nada. Ele falou, mas o ministro não gostou. Eu falei, sim, tudo bem, e não retirei o que disse. Ponto. Então deu para falar o que, aliás, a gente vive falando o que pensa sobre todos eles. Agora deu para falar o que eu penso dele. Ele vai saber o que pensa o resto do Brasil dele agora. Eu não estou... A gente fala qualquer coisa parecida aqui, né, da profunda antipatia, para ser gentil, estou usando a palavra. Aí vem, estou incitando a violência. Eu não estou incitando violência nenhuma, eu estou constatando que mais um vai descobrir que foi condenado pelos próprios atos a uma espécie de prisão domiciliar. Não vai poder andar sossegado pelas ruas. Então a gente anda, sem problema nenhum, não me perturbam nunca. Ele pode também andar se ele acha que foi justo o que ele decidiu. Agora, ele fez parte de uma composição do Supremo que é seguramente a pior da história. É a pior da história. Ele não deixa nenhuma decisão que possa ser lembrada pelo lado bom, porque não existe. E ele está com tudo na cabeça. Ele foi para aquela sessão que aprovou o impeachment da Dilma, sessão do Congresso, já com a ideia do fatiamento do impeachment na cabeça, prontinho, para manter os direitos políticos da Dilma, porque senão ela não conseguiria o emprego de merendeira, palavras dele. Então o Lewandowski está agora prestes a ser substituído por alguém que, olha, eu estou achando também coerente aí da decisão de indicar para lá o advogado do Lula, o Zanin, porque ele vai continuar essa obra do Lewandowski. Quer dizer, agora são duas figuras que não atendem aos dois pré-requisitos estabelecidos pela Constituição, notório ou notável saber como é que é aquela segunda? Reputação ilibada, não atende a isso. Agora, saber jurídico, então é cínico além de tudo, porque ele vota sempre contra a lei, contra a justiça. Ele usa a lei, aliás, a legislação, para não fazer justiça. É dele a frase, né? Ele não conseguiu salvar o Dirceu. Não, uma jornalista ouviu ele falando pelo telefone com o irmão. Né? Nós votamos com a faca no pescoço. Esse é o ministro que nós tivemos numa corte que já teve gente muito respeitável. Mas é com a aposentadoria dos juízes que eles descobrem qual é a avaliação nacional sobre o que fizeram. E ele está prestes a descobrir.
Silvio, vamos lembrar que o ministro Lewandowski votou pela suspensão de Sérgio Moro no processo que condenou Lula na Lava Jato. Chegou a dizer que o petista foi submetido a um julgamento injusto. E a partir de hoje, terça-feira, 11 de abril, então, oficialmente, temos uma vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. É um juiz que não é juiz, nem poderia ser, ele é só um ministro indicado porque a mãe pediu para a primeira-dama, como eu já contei aqui, julgando um juiz de verdade. Aí não dá, né? É verdade. Olha, Paula, o único detalhe positivo nessa notícia que você acabou de trazer é que a partir de agora a gente passa a se referir ao Ricardo Lewandowski como ex-ministro. Saiu de lá depois de 17 anos. É seguramente, como bem lembrou aqui o Coronel Gerson, o mais ideológico, o mais petista dos 11 ministros, não tem a menor dúvida. E desde que foi colocado no Supremo, presta serviços ao PT e, no caso, ao presidente Lula, principalmente no período em que o Lula foi investigado pela Lava Jato. Veja, ele foi o revisor da ação penal 470 no caso do julgamento do Mensalão. Ele foi colocado lá nessa função, nessa cadeira, para atenuar, para reduzir as penas impostas aos mensaleiros. Na época o relator era o Joaquim Barbosa. Oi? Parecer pronto já tá. Exato, tá tudo pronto. Tudo pronto. Exatamente, ele foi lá para diminuir as penas, diminuir as multas. E vejam vocês que quem se deu bem, entre aspas, nesse julgamento do Mensalão? A parte política, os petistas principalmente. Porque o pessoal ligado a banco, a agências publicitárias, esses passaram longos anos na cadeia. Depois, ele já beneficiou o Renan Calheiros ao longo da sua trajetória. Ele, agora, de saída e sem o menor pudor mais, sentou-se numa mesa ao lado do MST, com a bandeira do MST. Quando um ministro da Suprema Corte senta ao lado de invasores de propriedade privada, que inclusive promovem uma onda de invasões no Brasil neste momento, quando um ministro se presta a esse papel. Já foi lembrado aqui que ele presidiu uma sessão do Senado, porque ele tentou e conseguiu tornar a Dilma elegível, né, impedir a inelegibilidade dela para que ela se candidatasse ao Senado. O povo mineiro se vingou da Dilma Rousseff, não deixou ela voltar ao Senado, apesar de hoje termos a figura do Rodrigo Pacheco. Mas ele tentou fazer isso. Ele é um ministro do desencarceramento, do direito dos bandidos que estão atrás das grades. Ou seja, é uma trajetória de serviços prestados. Talvez o único detalhe bom nessa história toda seja que a partir de agora vamos chamá-lo de ex-ministro. Saiu de lá.